Olá, bem-vindos ao canal Melhor Momento. Se você investe em criptomoedas, é iniciante, intermediário ou avançado, se você gosta de investir no mercado financeiro, ações também, e está começando, não sabe nada ainda, ou você já opera, esse canal aqui é para te ajudar desde o início. Então, caso você tenha dúvidas, sejam dúvidas básicas ou dúvidas mais avançadas, a gente vai pegar aqui um conteúdo do início até a, a minha atual situação de conhecimento no mercado financeiro. Então eu vou ajudar principalmente para quem está iniciando e o primeiro vídeo a gente vai tratar de suportes e resistências. Então, basicamente, o preço ele trabalha aqui, a gente tem o gráfico do Bitcoin desde 2022 até 2025. Então, o preço ele tem uma tendência, ele consolida, ele tem mais uma tendência, mais uma consolidação, uma correção e assim por diante. Aqui uma tendência de alta, aqui uma lateralização, aqui é uma distribuição, né? E aí ele vem subindo e assim o gráfico segue padrões. Então, o que seria o suporte e resistência? Suporte e resistência, se a gente começar pelo suporte, são pontos onde o preço ele atinge e tem uma memória daquele valor quando o preço ele fica um tempo naquele tempo ali, naquele ponto. Então, por exemplo, o preço veio subindo, chegou aqui, ele fez uma acumulação. Então, aqui a gente tem um ponto de resistência, né? E de suporte, tá? Então, vamos começar aqui por baixo nos suportes. O que são suportes? Aqui, os suportes são linhas onde o preço geralmente faz fundo. Aqui, mais uma acumulação. Aqui temos um suporte também. Então, o que acontece? Como o preço trabalhou bastante nessa região, a gente traça essa linha. Lá na frente, você pode ver que teve, o preço veio aqui, então fica uma memória na cabeça dos investidores. O suporte, a gente pode traçar ele tanto numa linha, tá? Quanto a gente pode também fazer uma região de suporte, tá? Eu gosto muito de trabalhar na questão da região. Cadê aqui? Ó, então a gente pode colocar assim uma região onde o preço trabalha, né? Deixa eu colocar aqui uma cor branco e tirar esse. Pronto. Então a gente pode tirar essa linha aqui e a gente tem uma região onde o preço trabalha, né? Você vê, ó, muito próximo, lá na frente ele veio muito próximo dessa região, tá? Aqui o preço acumulou, veio, fez um fundo aqui, a gente tem mais uma zona aqui de suporte, aqui em cima, mais uma zona de suporte, aqui, mais uma zona de suporte, né? E assim a gente vai trabalhando o preço. A questão da diferença entre suporte e resistência é o seguinte. Aqui o preço fez esse movimento e a gente fez um suporte. E ele rompeu este suporte e achou um novo fundo, fazendo um novo suporte. Quando o preço volta a testar esse que era um suporte dessa região, agora ele passa a ter uma resistência. Então, se tornando mais difícil dele romper essa região, porque teve uma briga de preço. A partir do momento que ele rompe, ele tende a andar, tá? Geralmente ele anda, todo esse caminho que ele fez aqui, ele anda para cima, tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas se você pegar aqui esse movimento aqui e jogar para cima, né? Aqui você faz projeções, ó, de pelo menos uma vez esse movimento para cima, né? Para quem quer fazer algum trade, alguma coisa, isso vai ficar mais para frente. Mas você vê, e aqui era resistência, ele rompeu, tal, 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 e aí ele, quando ele desce, aqui, a partir do momento que ele rompeu a resistência, se tornou um suporte de novo, é onde ele segurou
E foi. Aqui ele fez uma acumulaçãozinha de novo, que é uma região, né, como eu disse para vocês. E ele veio, foi, ele volta, ó. Então criam-se memórias de preço nos pontos. Rompeu, ele tende a descer, volta, aí naquele mesmo ponto ele tem essa dificuldade. Depois ele rompe, ele tem essa dificuldade desse ponto, tá? E assim por diante. Então, suporte sempre embaixo, resistência em cima. Por exemplo, aqui no gráfico do Bitcoin, a resistência dele está aqui no topo histórico. Então, aqui a gente tem um suporte aproximadamente 78 mil a 74 mil aproximadamente. E então pode oscilar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E a resistência a gente tem ela aqui em cima, tá? Esse é um vídeo básico, eu vou fazer outros vídeos, tá? Sobre suporte e resistência, mas basicamente o que vocês precisam saber é suporte e resistência, é onde o preço ele trabalha em uma certa região e o mercado fica com essa memória. Um exemplo bem simples, a gente teve o bull market, né, de 2021 fazendo esse topo aqui, né, que foi o topo histórico em 2021. Você vê que aqui em 2024, quando ele veio testar esse mesmo topo, ele ficou muito tempo nessa região para sair. Por quê? Porque aqui tem uma memória do preço trabalhado, então tende a, quando o preço chegar aqui, ele descer, e quando ele romper, subir forte, porque aqui tem uma memória de trabalho de preço. Outra coisa legal para vocês observar é o seguinte, deixa eu excluir essas duas linhas aqui. Aqui a gente tem o bull market de 2017, o topo, né? A gente tem o topo de 2017. Vamos levantar. Então, o bull market de 2021, ele acontece fazendo o rompimento desse topo de 2017. Ele rompe. Quando ele corrige, até isso é interessante, que muita gente fala assim, nossa, agora está 68, 69, 70, agora ele não desce nunca mais. Mas é natural ele voltar para testar o topo anterior. Então ele chegou de novo, lá 15, 16, 17, e agora ele está rompendo de novo, rompeu, né? Essa região, fez um fundo e está subindo. Então aqui, quando ele chegar a 120, que ele chegou a 140, 150, tende a ser natural no ciclo de baixa ele voltar a testar aqui o topo anterior de 2021, no caso, tá? Eu vou fazer outras aulas, tentar simplificar ao máximo, tá? E qualquer dúvida, mais para frente eu vou deixar um canal do WhatsApp de um grupo gratuito para vocês entrar lá e tirar alguma dúvida, à medida que for possível eu respondo. Tá? Então, de repente, se você viu o vídeo e ficou alguma dúvida, eu posso te ajudar a esclarecer, fazer um novo vídeo, tá joia? É isso então, obrigado, tchau, tchau e já já teremos mais vídeos aí para vocês.